Então, a personalização dessa moto, ela vai ter um efeito chamado pintura 3D, cristais 3D. Vou deixar o link na internet aí depois para vocês acompanharem, que você faz esse efeito com um produto que é usado para plantação, adubo, chamado ureia. Então eu tô fazendo um teste aqui numa peça que eu tinha aqui. Preparei o fundo, né? Fiz com spray mesmo, só para ver a questão de tempo de secagem e tudo mais. Então fiz ali, ó, um sprayzinho. Passei 2 mãos de primer, aquele primer cinza, e 2 mãos desse prata aí, obedecendo a própria instrução do fabricante de tempo entre as demãos, de coisa de 10 minutinhos mais ou menos entre elas. Lá está dizendo que a secagem definitiva é 24 horas, né? E nos vídeos da internet que eu tenho visto, você vê o cara fazendo as etapas, mas ele não diz quanto tempo ficou antes de ele aplicar essa ureia, essa questão desse produto químico que é para plantação. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer como eu dividi aqui no meio, né? Eu ia fazer um lado espalhando com um auxílio de detergente e o outro sem o auxílio do detergente, né? Eu assisti 2 vídeos. O cara usa o detergente para diluir essa ureia e passar na peça. O outro cara não utiliza, ou pelo menos não mostra de fazendo. E o cara que não usa o detergente, o efeito na minha opinião ficou mais bacana. Então não sei se é por isso, não sei se é um produto diferente, porque o cara que eu assisti, acho que ele é indiano, sei lá, então o idioma não dá para identificar nada. Mas enfim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse lado aqui, um lado desse, vou fazer daqui, deixar mais ou menos 1 horinha mais secando, né? Puxar bem a tinta. Vou fazer um lado com 1 hora de secagem, que é tempo suficiente de acordo com o fabricante ali, e o outro eu vou fazer só amanhã. E aí eu vou tirar a prova para ver qual que vai ter um resultado melhor. E daí quando eu for fazer somente na peça da moto, eu já faço numa distância de tempo adequada para ficar um resultado bacana. Então acompanha aí e vamos ver qual que vai ser. Bom, de acordo com as orientações, né, do vídeo da internet lá, a gente faz a diluição da ureia, a gente coloca e vai mexendo até ela parar de diluir. Como é só por uma função de teste mesmo, e eu vou deixar do jeito que está aqui, não vou coar nada, né, porque é só para jogar numa peça que não vai servir para nada, só para ver a questão do efeito, se ele vai existir com a peça de tinta com pouca cura, né? Ou seja, o fabricante diz que a tinta seca totalmente com 24 horas e tem mais ou menos uns 40 minutos que eu pintei. Eu vou jogar assim mesmo e ver qual vai ser o resultado, né? Porque nos vídeos da internet ninguém fala quanto tempo que esperou depois de pintado a peça para aplicação desse componente de ureia, tá? Então, vou jogar ali para ver como é que fica. Então, só para a gente poder ver o efeito aí, ó, da ureia, o dia foi meio corrido hoje, não consegui fazer durante o dia. Aí agora de noite eu lembrei de fazer, aí peguei a peça aqui e apliquei a ureia depois de totalmente seco, né? O que acontece? Eu tinha feito de um lado ontem, só que eu fiz só com 40 minutos de secagem, porque no vídeo da internet não mostrava, né? Mas eu fui no vídeo da internet de novo, futuquei uns outros vídeos lá e eu vi que um dos vídeos o cara botou um texto assim escrito, né? Após 24 horas. Então esse lado aqui, ó, que o cristal tá aparecendo aí, ó, tá de noite, mas dá pra ver. Então é porque eu esperei as 24 horas aí, ó, e fiz a aplicação. Então você aplica, eu coloquei o detergente e aí coisa de meia horinha depois começa a aparecer esses itens, esses riscos, né? Agora o que fica na dúvida assim é se esses riscos apareceriam com mais intensidade se eu deixasse secar no sol, né?
passasse a ureia e deixasse ela secar no sol. Como tá de noite, o efeito foi menor, né? Não sei se foi menor, mas eu vou tentar fazer uma experiência depois de aplicar a ureia numa peça e deixar secar no sol. Que aí eu acho que, de repente, pode ser que esses cristais aí fiquem, né? Um pouco mais, sei lá, mais fortes ou aprofundem mais na tinta. Mas a princípio aí o resultado tá bacana. Então aí amanhã eu vou fazer a pintura lá da poeira preta para ver o que vai acontecer, se vai acontecer igual na internet. Acompanha aí então. E tá aí o resultado. Gostaram aí? Ficou top, né? Não, galera, mentira. Esse resultado aí não é o do meu tanque, não. Esse tanque aí foi do canal que eu peguei as informações que eu falei pra vocês, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá no canal desse rapaz, ele ensina várias coisas dessa parte de pintura automotiva. É um cara muito bacana, assim, despeja conhecimento, assim, de graça pra todo mundo, tá? Um canal top de linha. Chama Oficina do Mesquita. Depois, né, dá uma olhada lá nos vídeos dele lá, se você tiver interesse. Tem esse vídeo lá, só você digitar pintura cristais 3D que você também vai achar esse vídeo aí que eu peguei como referência, né? Então deixando aí o agradecimento aí pelo tempo que o cara tira para poder dar dica para quem quer aprender alguma coisa, né? Então o que acontece? Esse tanque não é o meu, tá? Mas estou deixando a imagem para vocês acompanharem. O que aconteceu comigo? Aquela peça que vocês viram que estava de noite, que eu fiz lá o teste, eu esperei 24 horas, né? Então deu tempo lá de fazer os cristalzinhos aparecerem, como você viu. Só que eu não fiz a poeira de preto para dar esse efeito que vocês estão vendo aí nessa foto. Então no outro dia os cristais lá já tinham se perdido, não dava para fazer mais nada. Eu perdi realmente o efeito lá. Quando eu fiz na minha moto, vocês vão ver aí que o que deu certo. A poeira você tem que aplicar pelo menos entre 20 a 30 minutos depois que os cristais aparecem, né? Então você vai aplicar a ureia na peça, ela vai dar o efeito, ela vai, né, fazer a composição química lá dela junto com a tinta lá, e aí você vai ver que os cristais começam a aparecer. Depois que os cristais começam a aparecer, você vai ver que a peça de metal ela fica com resquício de molhado da água que você jogou. Espera aquele molhado em volta a secar, você vai ver os cristais aparecendo, as ranhuras aparecendo. Quando as ranhuras pararem de ser formadas, você pode dar a poeira de preto para dar esse efeito de profundidade. E aí, depois do efeito de preto que você passa, eu esperei mais ou menos uns 20 a 30 minutos para poder fazer, para começar o lixamento, para começar a tirar a poeira preta e aí aparecer efetivamente o efeito 3D aí, tá? Então fica a dica para vocês aí como eu fiz. Vai ter um vídeo mais pra frente aí que vocês vão ver como ficou meu tanque, né? E como que eu fiz lá, eu filmei algumas coisas. É um pouco difícil de filmar e fazer, porque você tem que ficar com a composição, né? Você não pode perder muito tempo, senão você perde o serviço. Então, algumas coisas eu não consegui filmar na hora que eu fiz, mas tô deixando aqui o que eu consegui de resultado e como eu consegui esse resultado. Então, se você for fazer aí, dá uma sondada aí, futuca a internet, pega as informações que eu tô passando, junta com outras coisas aí, para você poder tentar reproduzir o efeito bacana aí, que não é difícil não, só um pouquinho de dedicação você consegue fazer, beleza? Bom, então depois de ter feito essa parte da ureia, aí a gente começou a fazer a preparação das peças para receber o primer, né? Então todas as peças já estavam devidamente lixadas, né? Aí estou passando uma substância desengraxante em todas as peças para que possa receber aí o primer e não ter nenhum tipo de reação de alguma contaminação que tenha na peça, né? Então fiz aí com todas as peças da moto que vai receber o primer, para a gente fazer aí as camadas de primer suficiente para depois receber a pintura. Bom, só corrigindo, né? Depois da solução desengraxante ali nas peças que são de plástico, né? A gente aplicou um produto aí para dar aderência do primer na peça plástica, né? Porque se você passar direto o primer no plástico, pode não ter uma aderência suficiente e com o tempo aí vai prejudicar a pintura.
né? Então isso é mais uma das coisas aí que eu vim aprendendo aí com a turma da internet aí, futucando bastante. Então, antes de passar o primer tem que ter um fundo ali para poder o primer ter uma aderência adequada para depois você não perder sua pintura aí com rachaduras e ficar descascando e tudo mais. Depois de preparar todas as peças, né, comecei a passar o primer aí em cada uma. Fiz a aplicação de 2 demãos de primer em todas as peças, né. Depois fiz o lixamento, né, conforme orientação. Bom, depois que você faz o lixamento, aí você pode perceber que a peça, né, tem alguns detalhes aí que o primer sai todo, né. E aí depois, para resolver esses detalhes aí, eu vim com aerógrafo, com o primer mais diluído, né, com a composição mais fininha, e vim aplicando para poder tirar esses detalhes de preto aí, para que a peça ficasse 100% com o primer aplicado. Aí um detalhezinho que faz dar diferença aí no resultado final. E aí depois desse lixamento aí, a gente foi para a parte de pintura, né, e aí na parte de pintura, antes de começar, eu fui fazer a composição dessa tinta direto na empresa que me forneceu essas tintas, né? E aí contei com a ajuda de um parceiro lá que me ajudou bastante na composição dessas tintas, né? Fez um atendimento de primeira lá, fazendo a composição, testando tinta comigo, até a gente chegar num tom que me agradasse, né? Então a gente customizou lá o cinza da moto, que é a parte principal, customizamos os detalhes que são em amarelo, e customizamos também um prata, que seria o fundo, que foi o fundo que eu utilizei para fazer esse efeito cristal 3D. Agora está a imagem das peças completas, né? Depois de aplicado o primer em todas elas, depois de lixado, ter feito aquele retoquezinho dos detalhezinhos lá. No próximo vídeo a gente continua fazendo a aplicação da tinta e do efeito 3D. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Se foi, você pode se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para as notificações aí, que assim que a gente colocar um vídeo novo aí você vai ser avisado, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.